Nós falamos aqui no programa sobre a imunidade de rebanho, que também é chamada de imunidade coletiva. Ela ocorre quando a cadeia de infecção de uma doença é bloqueada, ou seja, quando ela para de se alastrar. Como se a porcentagem de indivíduos imunes protegesse até quem ainda não foi infectado. No caso do coronavírus, resistência à infecção é adquirida pelos indivíduos que se recuperaram após terem sofrido a doença, terem passado a doença. Agora, será que o Amazonas já atingiu essas características e estamos na situação de imunidade de rebanho? Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o infectologista João Hugo Santos, que está conosco aqui. Muito bom dia, muito obrigado pela disposição de vir conversar com a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite e vamos tentar esclarecer um pouquinho da imunidade de rebanho, né? Olha, quero aproveitar a sua participação. Nós temos acompanhado notícias, especialistas de fora do nosso estado apontam que o Amazonas já estaria nessa situação aí de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Antes de ouvir a tua análise sobre isso, explica para a gente exatamente o que é a imunidade de rebanho, de uma maneira simples assim. A imunidade de rebanho é o seguinte: eu tenho várias pessoas que já foram contaminadas, como várias pessoas foram contaminadas, aquela que não está contaminada e está naquele meio, tá, o vírus não consegue penetrar, porque ele não consegue disseminar entre aquelas. Então, aquela pessoa ali do meio fica protegida. Então, eu tenho vários soldados em voltas protegendo aquela pessoa do meio, que seria a imunidade de rebanho. Aquela pessoa que ainda não está doente, está protegida pelas outras que já foram infectadas e estão imunes pela coronavírus. Agora, sobre essa avaliação que se faz do Amazonas, feita por especialistas de fora, inclusive, da nossa região, talvez com base nos números da evolução da Covid-19, dessa curva aí no nosso estado, qual é a avaliação que você faz? Realmente a gente teve uma queda bastante grande dos casos de infecção por coronavírus, a gente acompanha o dia a dia, justamente porque nós fizemos o inverso, né? Então, nós tínhamos dois cenários bem desenhados ao longo do início, né, da pandemia, que era o cenário onde se expunha muitas pessoas e a pandemia passava de forma mais rápida, ou que você fizesse o isolamento social e essa pandemia ia evoluindo lentamente e gradativamente ao longo do tempo. Então, nós ficamos no primeiro cenário, onde a gente não conseguiu, de forma efetiva, fazer o isolamento social, e aí nós tivemos vários casos, inúmeros casos ao mesmo tempo, daí o colapso que foi o sistema, mas, em contrapartida, nós passamos um pouco a tendência é de passar um pouco mais rápido pelo processo, tendo pequenas ondas ao longo dessas liberações que a gente está tendo, né? Então, cada vez que você libera, 15 dias mais ou menos depois, 10 dias, você tem um aumento, um pico pequeno de casos e depois você cai. E nova liberação, porque aí você vai estar expondo justamente aquelas pessoas que não tiveram ainda, só que de forma gradativa. Só que a infecção é um pouco mais lenta, justamente pela quantidade de pessoas que já tiveram exposição e tiveram infecção pelo coronavírus. Então, efetivamente, na sua análise como especialista dessa área, o estado do Amazonas está nessa situação de imunidade de rebanho. Exatamente. Na análise hoje que nós vemos um cenário, nós estaríamos nessa imunidade coletiva, imunidade de rebanho já. A Fundação de Vigilância em Saúde faz um alerta porque muita gente que, vendo essas informações ou ouvindo essas informações, acaba baixando a guarda, né? Acaba parando de ter os procedimentos. Por exemplo, procedimentos muito simples. Antes dessa entrevista, quando o João Hugo chegou aqui no estúdio, estava utilizando a máscara. Aí a gente fez uma pré-entrevista aqui. E aí, pegou Covid? Já pegou Covid? Então os dois aqui já foram convidados, vamos dizer assim. Todos já contraíram a doença, já passamos por isso. Então, ele viu a não necessidade de utilizar a máscara durante a entrevista. Ou seja, não pode baixar a guarda independente de estar em situação de imunidade de rebanho ou imunidade coletiva ou não, né? É importante, até nós conversamos, né? Você pode não transmitir, mas você pode ser um veículo de transmissão. Você pode levar através das mãos, né, através das roupas e tudo mais, para a pessoa que realmente não se infectou. Não transmitir via aérea, mas você pode levar através das suas mãos. Então, por isso que tem que continuar o que é ponderado e
definido pelas autoridades, que é a utilização de máscara e álcool gel e higienização das mãos sempre que possível. Nós acompanhamos no fim de semana passado uma cena preocupante do ponto de vista da infecção, da disseminação dessa doença na Ponta Negra. Centenas, talvez algumas milhares de pessoas naquele balneário sem qualquer tipo de proteção, sem a utilização das máscaras. Não tem rebanho que proteja numa situação dessa, né? Não, você vai ter aumento de casos, obviamente isso não tem como, então você vai ter disseminação, porque o aglomerado é muito grande, então não vai ter, né, como se proteger numa situação como essa. Eu chamo a atenção também dos nossos telespectadores, das pessoas que estão nos assistindo. A Adriane, antes desta entrevista, atualizou para a gente o número de casos. Das 200 pessoas internadas, mais de 70, né, Adriane? Mais de 70 estão em unidade de tratamento intensivo, nas UTIs, recebendo atendimento médico, portanto, em situação grave por conta dessa pandemia. Existem leitos, sim, que estão à disposição da população para atender, mas o que a ciência ainda não tem é a certeza de como o vírus vai evoluir em cada paciente. É isso mesmo ou estou falando besteira aqui? Não, tá não. E, inclusive, saiu um estudo recente de um tratamento que a gente estava achando que era promissor e não mostraram grandes respostas quando você utiliza a medicação. Então, definitivamente, a gente ainda não tem uma medicação bem definida que vai trazer realmente diminuição de mortalidade e complicação. Então, tem casos ainda, não podemos baixar a guarda, nós temos casos na UTI, internando diariamente, óbvio, bem menos, né? Bem menos, mas a gente está tendo sim, está preocupante. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mas responde se tiver à vontade, porque não está na nossa pauta, viu? Não está na nossa pauta aqui, tá? Eu tenho acompanhado o noticiário nacional, o presidente falando de uma vacina inglesa que pode estar aí no mercado até o fim do ano. Tem acompanhado essas pesquisas? Desculpa te colocar assim, não. Porque tu é infectologista dessa área, de repente tem informação, a gente já compartilha com o público. A gente tem que ser racional com relação à produção da vacina, né? Então isso é importante. Essa divulgação e tentar falar daqui a tantos meses e tal. Se a gente pensar um pouquinho, se estão começando. Hoje eu vi a reportagem logo cedo mostrando que a Unicamp começou a vacinar alguns pacientes, a USP começou a vacinar algumas pessoas. Se a gente pensar que a análise dessas pessoas, dessa vacinação, vai acontecer 6 meses depois das primeiras doses, porque eu preciso saber se ela produziu anticorpo e por quanto tempo esse anticorpo vai ficar, correto? Então, mínimo 6 meses. Então, nós estamos em agosto, certo? 6 meses, nós vamos estar o quê? Janeiro, tá? Mais ou menos janeiro. Para análise, janeiro, fevereiro. Para análise, março. Para produção, ou seja, então nós não podemos pensar que a vacina chegará ainda esse ano. É muito precoce, a não ser que se faça uma vacina onde você considere que 3 meses é suficiente para ter uma imunidade e vá analisando ao longo do tempo, tá certo? Mas se a gente for pelos cenários mais otimistas, acreditamos que em abril nós teremos sim realmente uma vacina talvez definida para produção e aí distribuição. Mas que está acontecendo sim. Bom, pessoal, o João Hugo está dizendo para a gente que nós, no estado do Amazonas, estamos, sim, na situação de imunidade coletiva, onde os grupos, as pessoas que já contraíram e que já desenvolveram anticorpos dessa doença, acabam protegendo as demais que ainda não foram infectadas. Mas essas pessoas que não foram infectadas podem ser expostas, podem contrair a doença, caso sejam expostas ao vírus. Por isso, aí eu gostaria de te pedir a tua opinião nesse momento como especialista da área. Não só a opinião, mas como um recado também para os nossos telespectadores. O que as pessoas precisam realmente continuar fazendo neste momento? O que a gente precisa continuar fazendo é o seguinte, você vai manter as medidas de evitar. Você teve a doença? Teve a doença, ok. Você não vai transmitir o quê? Via aérea, tá? Você pode abraçar, beijar? Pode, desde que após a sua exposição ao meio ambiente, a saída sua, ao shopping, você tem um parente que está em isolamento. Ele continua em isolamento, seu pai, seu avô, a pessoa que está em isolamento. Você vai sair, né? Você pode trazer isso para a sua casa, você pode levar para ele, você pode ser o veículo transmissor. Então você vai ter que continuar usando a sua máscara, você vai continuar higienizando a mão e quando chegar na sua casa, vai ter que trocar a sua roupa, higienizar a mão, tomar o seu banho e aí sim você pode ter o contato íntimo com essa pessoa, abraço, beijo, tudo mais, para evitar ser o veículo de transmissão. E continuar fazendo a mesma coisa aonde você circular, porque as suas mãos
podem levar ou podem carrear o vírus ao longo do seu percurso, aonde você for passar. Eu conversei aqui com o João Hugo, que é infectologista, explicando para a gente o que é essa imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e também fazendo o alerta sobre os cuidados que a gente precisa continuar mantendo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição.